Daí, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para trazer mais um vídeo de corrente para vocês. Fazia tempo que eu não trazia vídeo de corrente, né? Pois é, quem indicou a gente dessa vez foi o Thiago, do canal Viver em Portugal. Cara super gente fina, faz um canal muito legal contando como que são as coisas lá em Portugal. E ele indicou a gente para fazer essa corrente, falando 5 coisas positivas e 5 coisas negativas de viver no exterior. Não exatamente no nosso país, né? Mas assim, no exterior em geral. Quando eu comecei esse canal aqui, os primeiros vídeos que eu postei era justamente falando sobre isso, 10 lados bons e 10 lados ruins de viver no Japão. Por sinal, esses vídeos deram uma baita polêmica, porque o lado ruim deu mais de 900 mil visualizações, e o lado bom deu 360 mil, por aí, deu bastante também, né? Só que teve muita gente que só viu o vídeo dos lados ruins e achou que eu tava lá gratuitamente só metendo pau no Japão, né? E tipo, eu tava fazendo um parâmetro, né? Bom e ruim, então ficou com essa visão meio ruim aí nessa época, né? Mas enfim, dessa vez eu vou falar das duas coisas juntas no mesmo vídeo, daí eu acho que essa confusão vai acabar um pouco, né? E também assisto o vídeo inteiro para vocês verem todas as opiniões. Lembrando que isso daí são tudo opiniões minhas e da minha família, da minha experiência no exterior também. Eu tô tentando falar um pouco assim de uma maneira mais geral e não só de viver no Japão. Beleza? Então eu vou começar falando dos lados negativos de morar no exterior. O primeiro é, claro, a saudade da terrinha. Por mais que a gente vá tentar uma sorte num país estrangeiro, a gente sai com consciência disso e tudo mais, não tem como não sentir saudade da nossa terra natal. É lá que está boa parte da nossa família, pelo menos para a maior parte do pessoal que vive no exterior, né? Eles acabam deixando uma boa parte da família no Brasil. Os amigos de toda a vida, amigos de infância e tudo mais, ficam tudo por lá. Os lugares que você cresceu, que você frequentou, as comidas típicas, né? É toda uma parte da sua vida que fica longe de você. E daí é só nas lembranças e só na saudade mesmo. Segundo lado negativo é o idioma. Eu sei que tem muita gente que fala, né? Ah, não, você vai viver em outro país, você tem a obrigação de aprender o idioma lá. Mas isso daí não é tão fácil quanto parece e, tipo, não é toda pessoa que tem aptidão para aprender bem um idioma, e principalmente para quem vem para a Ásia, que a maior parte das línguas são feitas com ideogramas, né? A parte escrita delas é com ideogramas, né? Os tais dos kanjis, como é aqui no Japão e na China, por aí. É uma linguagem muito, muito mesmo difícil de aprender. Para vocês terem uma ideia, um estudante japonês só com 15 anos, quando eles saem do Chugaku aqui, que eles têm um nível de japonês assim decente para ler quase qualquer coisa assim do dia a dia. Imagine para um estrangeiro que vem depois de velho aprender tudo isso daí. Então tem algumas línguas que realmente são muito complicadas, e mesmo o pessoal que estuda, se esforça bastante para ficar com uma linguagem bem forte, ainda vai manter aquelas barreiras do sotaque, da pronúncia, que até arredondar ela perfeitinho e tal, realmente é um trabalho bem grande que tem que ter aí nessa adaptação, somente na parte do idioma. Então, mesmo para as pessoas que conseguem se adaptar bem com isso daí, para as pessoas que têm dificuldade, essa daí acaba, de uma forma ou de outra, sendo um ponto bem negativo de viver no exterior. Isso daí já é difícil pra caramba para quem vai pro exterior para estudar, mas para quem vai para trabalhar, né? Normalmente tem uma jornada de trabalho bem puxada e chega de noite, ainda tem que dar uma estudadinha ali, realmente é bem complicado. Mas assim, no Japão tem esse problema por causa dos caracteres japoneses. Nos outros países essa parte de escrita pode amenizar, só que ainda sobra, né? A pronúncia, o vocabulário mesmo, a conversação ainda é muito estudo. Então, independente do país que você vai morar, menos que você for para Portugal, que é uma língua bem vizinha, né, bem parecida mesmo o português de Portugal com o brasileiro, tirando isso daí, provavelmente vai ter um bom trabalho para se adaptar com a língua. Então, por isso que eu citei aí como um dos pontos negativos. Terceira é a diferença cultural. Entra um pouquinho nessa questão de idioma, mas também sai. Quando eu falo de diferença cultural,
cultural, o pessoal já pensa assim, comer com um pauzinho, tomar chá, ver festival de taiko, né, aqueles tamborzinhos, o pessoal se apresentando, mas não é nada disso, né? A diferença cultural que eu falo é no próprio comportamento das pessoas, né? A cultura que tá por trás do dia a dia das pessoas mesmo. E isso daí não é uma coisa que você pega assim do dia pra noite, é uma coisa que só com a convivência mesmo, com o passar dos anos, que você vai se adaptando. Isso daí está no jeito que você conversa com as pessoas, no jeito que você cumprimenta elas, no jeito que você se comporta na rua, onde que você anda, as coisas que você faz. Mesmo, por exemplo, né, uma coisa assim que é bem interessante é que algumas coisas que a gente fala para brasileiro tá tudo bem, mas se a gente fala a mesma coisa para um japonês, né, no caso aqui, a gente que está aqui no Japão, isso daí pode soar muito ofensivo, a mesma coisa, entende? Enquanto pro japonês também é o contrário, às vezes tem alguma coisa que eles falam para um japonês e isso daí não soa ofensivo, mas para um brasileiro ofende. Um caso que eu estava conversando com a minha mulher, né, agora há pouco aí, que acontece aqui no Japão, é da palavra gambate. Gambate significa assim, se esforce, dê o seu melhor. Às vezes a gente está no serviço, né, o chefe chega pra gente, assim, vê que a gente não tá cumprindo a meta assim certinho, ele vai lá e fala pra gente, né, gambate. E pra gente dá a impressão que o cara tá pressando a gente, que tá cutucando a gente. Mas na verdade esse gambate ele tem mais um sentido assim de se esforce, né, dê o seu melhor, como se ele quisesse dar uma força pra gente mesmo, assim, né, dar um ânimo. O sentido de gambate é isso daí, né, que ele dá um ânimo pra pessoa. Só que na nossa cultura, se um cara vem e fala um negócio desse, parece que ele tá te empurrando, assim, tá falando, você tá muito lerdo aí, ó, capricha, entende? Mas realmente tem essa diferença. E eu citei isso daí justamente porque foi uma coisa que eu demorei muito mesmo pra entender essa diferença do gambate aqui do Japão, né? Até algumas vezes, assim, eu achava que os caras estavam me tirando e tal, assim, e não era. Os caras estavam me incentivando, estavam querendo ser gente boa comigo. Mas isso daí, como eu falei, é só um exemplo, né? Questão de convivência mesmo, dia a dia, é coisa que você só vai pegando, né? Conforme você vai vivendo mesmo no exterior. E o quarto ponto, assim, que pega bastante é a questão do preconceito. Não adianta falar que não tem preconceito contra os estrangeiros, né? Porque a gente sabe que tem. Por exemplo, aqui no Japão, se o cara é um descendente direto de japonês, assim, ele tem bastante feição de japonês, normalmente ele vai andar pra lá e pra cá e ninguém vai ficar olhando pra ele feio e tal, né? A menos que ele, de alguma forma, mostre, né, que ele não é um japonês mesmo. Só que eu, por exemplo, que não tenho nada de japonês na minha cara, assim, é a mesma coisa que eu estivesse andando, disparando raios lasers pelos olhos, né? Todo mundo repara, daí contra essas pessoas acaba chamando um pouco mais de atenção. Mas mesmo o pessoal, assim, que se parece mais com o japonês, quando o japonês vê que ele não é um japonês mesmo, ele é um brasileiro, aí também rola algumas situações, assim, de diferenciação, né? E isso daí, pelo que a gente sabe, é geral, né? O pessoal fala assim, no Japão tem muito preconceito, e realmente tem, só que nos outros países tem também, né? A gente sabe de casos de pessoal lá que tá em Portugal, Inglaterra. O próprio Thiago, no vídeo dele, falou que ele teve algumas situações chatas em Portugal. E tem até um país lá da América do Sul, um tal de Brasil, que o pessoal é preconceituoso pra caramba contra estrangeiro, né? O pessoal mete o pau nos estrangeiros que moram lá e não tem nem dó, né? Sim, brasileiro é preconceituoso também, né? Isso daí é uma coisa global. É claro que no Japão também vai ser. Só que como nós somos estrangeiros aqui no Japão ou no exterior, aí sim que a gente sente. E o quinto é uma das razões do preconceito, na verdade, que são os próprios brasileiros. Explicar uma coisa pra vocês, assim, é muito complicado a comunidade brasileira que vive no exterior, certo? A maior parte, né, por exemplo, aqui no Japão, a maior parte da comunidade brasileira é bem unida, o pessoal faz eventos, fazem atividades assim, eles se relacionam muito bem, sabe? É uma comunidade boa e bonita, só que quando um vai lá e apronta, tipo, rouba numa loja, pego roubando carro, às vezes acontece algumas coisas assim, em alguns crimes menores, alguns maiores até, sempre que tem alguma notícia, algum crime envolvendo brasileiro, esse negócio sai na TV,
e fica falado no país inteiro. E eles não falam, foi o João Tanaka que fez a barbaridade lá. Eles falam o Burajiro Kokuseki João Tanaka que fez a barbaridade. Burajiro Kokuseki seria da nacionalidade brasileira, né? João Tanaka que fez o negócio. E, tipo, fica feio, assim, no país inteiro o negócio. Inclusive, recentemente, teve um caso, assim, bárbaro de uma brasileira que tá sendo acusada de ter assassinado uma amiga dela. Foi um crime, assim, bem hediondo mesmo, né? E tava dando direto na TV, assim, mano, dá muita vergonha isso. Sério mesmo, dá vontade de chorar quando acontece essas coisas, porque a gente tenta provar, né, como cidadão, assim, que a gente tá no exterior para ter uma vida de igual para igual, né, que a gente se esforça para se adaptar com a cultura e tudo mais, e chega uns lazarentos desses, comete umas barbaridades dessa e ferra com todo mundo. Isso eu sei que não acontece só com a comunidade do Japão, acontece com a comunidade de vários outros brasileiros que vivem no exterior também, né? E mesmo não é só com brasileiros, de outras nacionalidades também acontece. Mas de qualquer jeito, se você vive no exterior antes de fazer uma nhaca dessa, cometer algum delito, algum crime, sabe que você não vai estar só desgraçando a tua vida e matando seus pais de vergonha. Você vai estar matando de vergonha toda a comunidade da tua nacionalidade que mora neste país. Mas enfim, chega das coisas ruins, vamos falar das coisas boas, porque ninguém vai pro exterior achando que a vida vai piorar, né? A gente espera que a vida melhore. E sim, tem muitos lados positivos também de morar no exterior. A primeira que eu separei para falar para vocês é a questão de educação. A gente sabe que brasileiro, assim, né, tem aquele jeitinho assim, o tal do jeitinho brasileiro, às vezes é meio malandrinho e tal, tem um pessoal que curte som alto, fazer uma baguncinha na rua e tal, e normalmente nos países, isso daí é uma peculiaridade brasileira, na verdade, normalmente os outros países são bem quietos. Japão mesmo, parece que todo dia é dia de finados aqui, assim, é um silêncio danado mesmo. Quando a gente ouve barulho é só na saída da escola, né, que a criançada vai gritando, vai brincando e tal, e só, assim, é um lugar muito quieto mesmo. A educação das pessoas de uma para outra também é bem interessante. Mesmo aqui, né, que eu falei que tem a questão sim do preconceito, de ficar olhando torto às vezes. A gente entra na loja, às vezes fica um pessoal atrás, né, achando que a gente vai roubar e coisa assim, né. Isso daí não é mito não, viu? Acontece mesmo. Tem disso daí, só que quando a gente vai pagar, eles tratam a gente direitinho, o atendente da loja é super educado, sempre, em tudo quanto é lugar a gente é bem atendido nessa parte. Fora que na parte de educação entra o próprio cuidado com o ambiente que a gente vive. Aquele negócio de não jogar lixo na rua, não depredar, não pichar, né? Pô, aqui, o Japão mesmo, raramente você vê algum lugar pichado. E a maior parte dos países aí também costumam ser bem limpos. E essa parte de educação é bem interessante, porque todo mundo sabe o que é necessário para ser bem educado, né? Mas aí, se a nação toda é educada ou não, vai de cada um fazer a sua parte, né? Não sujar, respeitar o outro e tudo mais. Então, isso daí é só uma questão mesmo de jeito do pessoal se conscientizar que dá certo. Segunda é a questão de segurança. E, putz, isso daí, na verdade, é uma das coisas que mais pesa, né? Quando a gente pensa no Brasil e o exterior. Porque a gente sabe, né? Quando eu saí do Brasil, na TV direto, falando de assassinatos, assaltos, sequestros e escambau a 4. E isso daí, no exterior, é uma coisa só que muito mais rara. O Japão, pra vocês terem uma ideia, é o 9º país mais seguro do mundo. E mesmo assim, aqui na região que eu moro, né, nas redondezas, somente uma vez, que foi um pouco antes de eu chegar no Japão mesmo, que eu ouvi falar de um caso de polícia, que tipo, a polícia teve que parar na frente de uma casa e tudo mais. Na verdade, foi um pai lá que teve problema com a família e ele catou uma arma e tava ameaçando na família inteira, deu até helicóptero passando aqui, foi bem da hora. Mas em todo esse tempo foi a única vez que eu ouvi falar daqui de perto de algum crime desse tipo, pra vocês terem uma ideia. Então, realmente, pesa muito quando a gente pensa no Brasil essa questão de segurança. A minha mulher me lembrou aqui de um caso de um estudante que deu uma louca nele e matou um velhinho que estava voltando da loja de conveniência. E eu também lembrei de uma menina que morreu atropelada no cruzamento aqui perto também, 2 anos mais ou menos depois que eu me mudei pra cá.
Então são 3 já, ó, tá aumentando. Por isso que ele é o 9º, não é o primeiro. Terceiro é a igualdade do nível social. Como eu falei, estrangeiro no exterior costuma ser tratado meio como um cidadão de segunda classe, né? Uma estigma nossa aqui. Só que mesmo assim a gente consegue um serviço, a gente trabalha direitinho, a gente consegue pagar nossas contas, ter comida tranquilão, mobiliar a casa, comprar coisas legais, se quiser, né, aparelhos eletrônicos, eu curto game, comprar videogames e coisa do tipo. A gente consegue ter uma vida sossegada, confortável aqui, simplesmente trabalhando, né? Enquanto, tipo, não é aquele negócio assim de você ter uma tua casinha aqui toda montadinha, uma comidinha legal na mesa, e o teu vizinho da frente, às vezes, não tem nem o que comer direito, mal consegue pagar as contas com um salário dele. Essa desigualdade não existe tanto aqui assim. Tem um pessoal que ganha mais, o pessoal que ganha menos, ou que gasta mais, que gasta menos e tal. Só que é mais ou menos tudo no mesmo nível. Só a galera que é canemote, que a gente fala aqui, que são os ricão mesmo, que são cheios da grana aí, tem outra vida, né? Mas esses daí são só os donos de empresa mesmo. No geral, o pessoal tem tudo muito nivelado. Ou pelo menos era, né? Aqui no Japão, cada vez está começando a crescer essa questão de desnível social. Tem um pessoal que está começando a ganhar menos aí, e isso está começando a pesar na casa deles também, na mesa deles, né? A gente acompanha no noticiário isso daí. Mas, no geral, ainda o nível tá bem melhor do que era no Brasil, né? O quarto é a questão de oportunidade. A pessoa que vai pro exterior querendo trabalhar, querendo vencer na vida mesmo, com vontade e assim, mete a mão na massa mesmo, eles conseguem subir na vida, eles conseguem ter uma vida boa e uma vida de qualidade. Às vezes até atingir outros níveis, né? Conseguir um serviço bom pra caramba, conseguir abrir o seu negócio próprio. Essa parte no Japão é um pouco mais difícil. Normalmente os brasileiros que vêm pra cá, tipo, o serviço que tem é fábrica mesmo, são poucos que conseguem sair dessa faixa, mas a gente sabe de outros lugares aí do mundo que dão muita oportunidade mesmo para as pessoas assim que querem vencer na vida, né, que querem batalhar. E isso daí no Brasil a gente vê que já tem uma dificuldade bem maior para a pessoa começar do zero, tipo, e subir na vida trabalhando, né? Às vezes fica bem complicado. E isso daí, na verdade, é um negócio que eu acho até meio engraçado, porque, como eu falei, né, a gente tem diferença cultural, a gente tem problemas com o idioma, tem aquela questão, assim, de que para um brasileiro conseguir uma coisa no exterior, ele precisa ser 2 vezes melhor do que um nativo, mais ou menos assim, e ainda assim, a gente, em alguns lugares, né, pelo menos, a gente consegue mais oportunidade do que no próprio Brasil, né? Aí que a gente vê que o negócio tá zoado mesmo. E o quinto é a oportunidade de conhecer a fundo um país do exterior, né? E isso daí, na verdade, é a coisa que eu mais vou levar pra mim da experiência do Japão, porque é assim, a gente mora no Brasil, a gente só tem aquela visão, né? A gente só conhece aquele país, e o que a gente sabe do exterior, por exemplo, vocês que nunca visitaram um país do exterior, né? O que vocês conhecem do Japão é essas coisas que vocês vêem no YouTube, né? A maior parte do pessoal que faz vídeo do Japão, assim, mostra o lado bom, o lado alegre, né, do Japão, mas não mostra aquele dia a dia, como que é o serviço lá, bater cartão, fazer 12 horas de serviço, às vezes dentro de uma fábrica, conhecer as pessoas, a cultura delas a fundo, né? Como eu falei, aquela questão da convivência mesmo, e também a vida, os gastos que a gente tem para viver nesses países, os prós e os contras, tudo isso daí a gente só sabe vivendo mesmo no país, tipo, pegando assim alguns meses pra morar mesmo fora, né? Diferente também do pessoal que só vai pra passear. O pessoal que vem fazer turismo no Japão, por exemplo, só vai ver as coisas ótimas do Japão. Mas é no dia a dia, né? O pessoal que vem pra morar mesmo, que aí eles vão conhecer. E toda essa experiência serve para a gente enxergar o Brasil com outros olhos também. As coisas boas a gente vai valorizar mais, porque sabe que tem coisas no Brasil que são muito legais e só tem no Brasil mesmo. E as coisas ruins a gente vai poder comparar, mas a gente vai saber o que é necessário para mudar isso daí. A gente vai ter um senso crítico melhor também da nossa situação, em vez de só ficar assim de mimimi, de tristeza, que isso daí não dá certo, porque o Brasil é tudo uma porcaria mesmo. Mas você vai ver que tem jeito, que
tem uma possibilidade das coisas melhorar. Você vai conseguir enxergar isso daí, vivendo um pouco, sabendo mais como que é a vida no exterior. Mas enfim, essa daqui é a minha lista com a minha opinião e da minha mulher também, que me ajudou a bolar ela, né? A gente conversou antes de começar o vídeo aqui. E agora está na hora de eu indicar outros 3 canais para fazer esta corrente também. Lembrando que eu sou mal educado quando eu faço corrente, eu não fico perguntando, você tá afim de fazer também e tal, né? Eu não costumo perguntar, então é com vocês aí para avisar esses outros canais que eles estão sendo chamados para participar da corrente, beleza? Por favor, não deixe de passar em cada um deles lá, deixa um comentáriozinho, o Velberan lá do Japão por Outros Olhos te chamou para fazer a corrente, participa lá também, né? Se eles quiserem, se tiverem afim, estão muito bem convidados. E todos, mesmo que as pessoas que eu não chamei, né? Se você tem um canal de vida no exterior, tiver afim de participar também, fica à vontade, né? Eu tô fazendo essa indicação mais porque a corrente a gente precisa indicar. Mas todos vocês que tem um canal de vida no exterior aí, tiver afim de participar, manda ver no vídeo, não tem problema não, beleza? E quem que eu vou indicar então? São 3 camaradas meus que eu conheci quando eles moravam no Brasil e recentemente eles mudaram pro exterior. Beleza? São 3 camaradas aí que já estão no YouTube faz um tempo e eu conheci eles, então, tipo, eles estão meio frescos ainda nessa questão de vida no exterior. Provavelmente eles vão poder dar uma opinião, assim, bem diferenciada para a gente, né? Eu até tinha pensado em indicar alguns outros camaradas que já tem mais tempo, né? De vida no exterior, que nem o pessoal da Alemanizando, né? Tem um canal muito legal, o pessoal do Canadá Diário aí também, né? Mas eu resolvi chamar aí os novatos em vida do exterior. Então quem que eu vou chamar? O Snizing, do canal Snizing Effects, né? É um canal mais voltado para game, mas ele faz os vlogs dele, ele está em Portugal também. Beleza? Ele tem um canal bem legal lá, ele mostra coisas de Portugal e fala de game. O Diego, do canal Fênix Down, esse daí também é canal de game, mas ele estava pensando em começar a fazer alguns vlogs da vida dele no Canadá. Ele mudou recentemente para o Canadá. Então tá aí uma oportunidade até para ele começar a falar um pouco mais desse outro lado aí, né? Se ele tiver afim, fica aí o convite também. Vai que começa uma nova jornada aí do canal, ou um outro canal, né? Que nem foi o que eu fiz aí. E em terceiro, o Lupa, que ele tinha um canal de game, agora ele abriu um canal para mostrar as viagens dele, que é o Lupa pelo Mundo. É este canal aí que eu vou indicar. O Lupa está na Alemanha e tá trazendo muitos vídeos de curiosidade de lá também. Beleza? São 3 canais muito legais para vocês conhecerem. Fica a indicação aí também, né? Visita lá, dá uma olhada e não se esquece de mandar a indicação, então, né? Falar que eles foram indicados. Beleza? Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de clicar no gostei, compartilhar ele com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!